Olá! Sejam bem-vindos a mais uma live. Espero que estejam todos bem, alimentados ou cuidando da alimentação uma hora dessa, né? Uma hora de almoçar. Hoje vamos falar das sabotagens. Sabotagens que te impedem de ser terapeuta de verdade. Ou não, você já é terapeuta de verdade e já entendeu tudo e sabe tudo e não precisa mais saber sobre isso, por exemplo, suas sabotagens. Acho que não, hein? Se você é terapeuta de verdade ou se você busca ser cada vez mais um melhor terapeuta de verdade, você quer saber sim se pode melhorar mais. Então acompanha comigo aqui. Hoje eu vou falar, hoje não, né? Hoje e quinta-feira, nessa semana vai ser diferente, vai ser na quinta, próxima live, depois de amanhã. Hoje e quinta-feira eu vou falar extensivamente sobre seis sabotagens que impedem o terapeuta de sentir que é um terapeuta de verdade. Nós vamos falar sobre isso hoje e na quinta-feira. Vão entrando aí, sejam muito bem-vindos e já vou começar. Bom, como em cada aspecto da nossa vida, como sempre acontece, né? Vai existir sempre as atitudes que potencializam as nossas conquistas, aumentam a possibilidade de a gente chegar lá onde a gente quer chegar, e também tem aquelas atitudes que sabotam as nossas conquistas. No caso do terapeuta de verdade, não é diferente. Quais são as atitudes que potencializam a sua energia, a sua disposição, as suas atitudes, o seu comportamento, as suas emoções, os seus pensamentos, para que você se torne cada vez mais esse terapeuta de verdade que você quer? Você quer se sentir assim cada vez mais ao longo dessa trajetória que você está traçando aí rumo a ser um terapeuta melhor, um expert a cada dia, né? Então sempre vai existir atitudes que te atrasam e atitudes que te dão potência, te dão energia, te dão velocidade, aceleram o seu processo para chegar lá onde você deseja chegar. Então, como terapeuta responsável que você é, porque você é um terapeuta responsável, você sempre tem feito pesquisas, suas próprias pesquisas pessoais, você sempre tem feito cursos, não é? Você sempre busca se capacitar mais e melhor. E esses cursos, essas pesquisas vão te tornando cada vez mais expert em sua área de atuação, como terapeuta único que você é. Então vai existir atitudes que vão potencializar ou melhorar esse seu acesso a esses novos conhecimentos e atitudes que vão sabotar. Por exemplo, você pode até ter uma excelente programação de estudos. Você determina lá os dias direitinho que você vai estudar, as coisas que você vai estudar naquele dia, mas se você não levar em consideração o tempo que você consegue ficar atento àquilo que você está aprendendo, além do tempo de atenção, também o período do dia que você consegue ter mais atenção, se você não levar em consideração esses dois fatores importantíssimos, isso vai sabotar esses estudos, essas pesquisas, esses novos conhecimentos. Se você não tiver atenção de qualidade, se você não tiver escolher o momento em que, fisiologicamente falando, individualmente falando, segundo a sua essência, você presta mais atenção no que você está lendo, no que você está estudando, não vai adiantar de nada fazer uma excelente programação. Então, uma excelente programação te ajuda a aprender coisas novas, mas uma excelente programação que não leva em consideração a sua essência te sabota.
Não é? Já aconteceu com você? Às vezes você gostaria muito de estudar, eu, por exemplo, eu gostaria muito de estudar na parte da tarde, mas à tarde não adianta, eu não consigo prestar atenção. Eu tenho muito sono na parte da tarde. Então não adianta eu colocar atividades que vão demandar muito da minha energia, como estudar, adquirir novos conhecimentos no período da tarde. À noite eu tô ótima, de manhã eu tô ótima. Então, atividades que exigem mais do meu intelecto, eu já programo para esses horários para não sabotar essa aquisição de novos conhecimentos. Incentivo que você faça o mesmo em relação à sua programação. Mas a gente está falando aqui das sabotagens do terapeuta de verdade. Então, da mesma forma, você vai adotar, você pode estar até com uma rota muito bonita rumo a essa melhoria, a se tornar cada vez mais um expert na sua área de atuação. Mas se você não prestar atenção naquilo que te sabota, nada vai adiantar ficar tão bem na sua rota. A mesma coisa a programação, não adianta nada uma boa programação quando não se dá atenção ao período em que o seu fisiológico te dá mais atenção, que você consegue ficar mais atenta ali ou atento em estudar, né, em adquirir novos conhecimentos. Então, muitos terapeutas, eles se preocupam em se alimentar de novas técnicas, de novos métodos, né, para estimular excelentes resultados, esses excelentes resultados que ele deseja obter na sua prática profissional. Mas eles ignoram o fato de que eles precisam cuidar das sabotagens também. Então não vai adiantar nada você ter uma coleção de técnicas, uma coleção de certificados intermináveis, se você não cuidar do que sabota, porque até a escolha do curso pode estar sendo motivado por uma sabotagem que talvez você não viu ainda, né? Então é muito importante que vocês prestem atenção na live de hoje, porque hoje eu vou falar inclusive de sabotagens inconscientes. Talvez você não perceba, mas você talvez se sabote em algum desses seis sabotagens que eu vou falar aqui com vocês, né? Eu quero muito que vocês cheguem nessa versão do terapeuta de verdade que vocês anseiam para vocês, tá? Então vai ser hoje e na próxima live, que vai ser na quinta-feira no mesmo horário, 11h55, eu vou falar dessas 6 sabotagens. Com um presente para nós na quinta, uma querida terapeuta de verdade, ela vai falar com a gente na quinta-feira sobre essas sabotagens. Quais eram os comportamentos dela que ela nem percebia que tinha e que eram sabotagens e que ela poderia dar este nome de sabotagem para esses comportamentos. Ela achava que estava acertando com esses comportamentos. E aí, com o tempo, ela percebeu que eram sabotagens e agora ela adota outros comportamentos que são os potencializadores. E aí nós vamos descobrir como ela se sente. E também vou fazer a seguinte pergunta, né? Se ela tá perfeita, se ela não se sabota mais, se ela entendeu tudo. Isso e tudo vai ser na quinta-feira. A primeira sabotagem que impede você de ser terapeuta de verdade é a condescendência. Já ouviu falar nessa palavra? Condescendência. O que significa isso? O condescendente, ele cede, ele consente. Geralmente, ó, aí que é o problema, porque ceder é bonito, né? Ceder é bonito, olha que pessoa altruísta, ela cedeu, ela é abnegada, né? Ela cede, pois é, ceder é bonito, mas o condescendente, ele cede por interesse. Gente, o terapeuta faz isso sem ver. Sem ver, pode fazer sim. Tem a ver com complacência também, por medo. Cede por medo. Será que você faz isso? Será que você cede ao seu cliente por medo? Sei lá, medo de desagradar, medo de o cliente ir embora e não voltar. Você se sente um pouco refém do seu cliente? Condescendência também tem a ver com tolerar ou transigir. Tolerar coisas erradas. Você tá vendo que seu cliente ali tá fazendo coisas erradas e você tolera isso.
E também tem a ver com transigir. Você também passa a fazer coisas erradas. Às vezes não é nada assim demais, né? Um crime, um pecado, nada disso. Mas são coisas ali nada honestas, talvez, ali durante a sessão. Tudo por condescendência, ó. Ou seja, você passa a fazer ou ser ou fazer algo em relação ao seu cliente, para o seu cliente, para receber algo em troca que o terapeuta, você, não tem direito. É isso. Condescendência é isso. Tem a ver com aprovar com permissividade algum comportamento errado, indesejável da parte do seu cliente. Isso é ser condescendente. Então, o condescendente, ele tolera e até mesmo aprova uma atitude emocional ou comportamental do seu cliente em troca de algo. Normalmente, a aprovação. Será que você aí precisa se sentir aprovado pelo seu cliente? Gosta quando ele te aprova, te valida? Nada de errado em gostar, né? A gente vai falar assim, ai que ódio, ele me aprovou, ele gostou da minha sessão. Claro que não. Mas você depende disso, você provoca isso, do que você é capaz para conseguir isso. E às vezes de uma forma muito sutil e inconsciente, que é isso aqui que nós estamos falando. A gente não está falando de nada óbvio. Então essa live aqui vai exigir que você pare e pense um pouco nas atitudes nada óbvias que você tem. Em sessão que ninguém tá vendo, nem seu cliente nota. É você com você. Porque na verdade, no fundo, é sempre isso que vai importar. Você com você. Né? Então estamos falando de um terapeuta que depende da aprovação do cliente, que deseja agradá-lo e por isso se torna refém dele. É um terapeuta de verdade, ele tem autoestima alta o suficiente para não depender de ninguém aprovar, muito menos o cliente, né? Ele não precisa de carinho, amor e atenção do cliente. Se o cliente ficar bravo com ele em sessão, ele não depende disso. É claro que ele não quer e nem vai provocar isso. Mas ele não vai abrir mão de certas condutas corretas, honestas, ensinamentos corretos, verdades absolutas, em função de conseguir esse amor, esse carinho, essa atenção desse cliente, a aprovação, validação, autoestima. Ele já tem mais do que o suficiente autoestima. Até porque ele dá de si, não só ali em sessão, como no dia a dia dele. Ele já se cuidou, daí ele consegue fazer esse movimento em função, na direção desse cliente, né? Ele já se treinou para isso. Qual é o problema de ser condescendente? Vamos supor que você percebeu que tem um pouquinho disso aí. Qual que é o problema? Problema nenhum, né? Tem sim. Essa atitude sabotadora impede o terapeuta de ser o líder de sessão que ele deveria ser em terapia. O líder de sessão, ele não é um mandão da sessão, que manda e desmanda, aquela coisa arrogante. Não é isso. Um verdadeiro líder não é arrogante. Eu falo muito disso para os meus alunos. Então, na verdade, só que ele é uma autoridade. Ele é o detentor do conhecimento que esse cliente foi em busca. Então, na verdade, como terapeutas de verdade que somos, nós conduzimos como líderes de sessão ou guiamos os nossos clientes de um lugar emocionalmente perigoso e doentio a um lugar saudável de acesso à essência deles sem influência indesejada da dor. Somos ativos como líderes de sessão, somos ativos no processo terapêutico desse cliente, proporcionando ao cliente sessões que promovem o autoconhecimento por meio de ferramentas muito bem administradas com expertise. Então, para não ser condescendente, seja um líder. Aprenda a ser um verdadeiro líder.
Antes de falar um pouquinho mais sobre essa liderança, para e pensa um pouquinho aí. Quando é que você fica complacente? Quando é que isso acontece? Para e pensa, porque tem um porquê. Por que você faz o que você faz? Né? Para e pensa, por que você faz isso? Por que você fica? Quando é que você fica complacente? Com que tipo de cliente você fica assim, condescendente? Do que você tem medo? Né? O que você quer receber dele, por isso você cede. Você tá refém dele por quê? Por que você faz o que você faz? Então, não só perceba o que você tá fazendo, mas tente entender por que você tá fazendo o que você faz. E também corrija, obviamente. Que é sendo um líder. Sendo um líder de sessão, você não fica refém, você não fica condescendente. Você cede, obviamente, você vai ceder, porque o líder sabe ceder, né? Um verdadeiro líder sabe as horas certas de ceder e não é para conseguir alguma coisa em troca, como é o caso do condescendente, né? Então, desenvolva a expertise de estar ativo no processo terapêutico, levando em consideração a individualidade do seu cliente, sim, sendo capaz de ceder nos momentos certos pelos motivos certos, né? Você sabe quais são os motivos certos nos momentos certos? Sabe quais são? Pare e pensa aí. Se não souber, vou ter prazer em te ajudar. Segunda sabotagem que impede você de ser um terapeuta de verdade: a ingenuidade. A ingenuidade. Ela é tratada normalmente como algo positivo, porque tem a ver com pureza mental. A pessoa ingênua, puxa, como é pura, né? E de fato, a inocência é uma qualidade cada vez mais rara hoje em dia, não é? E a Bíblia fala que deveríamos ser inocentes como as pombas, mas cautelosos como as serpentes. No processo terapêutico, é muito importante essa cautela, né? Então, não é para ser ingênuo, você vai ser inocente, não vai ser culpado, mas você vai ser cauteloso, que é o oposto do ingênuo, né? A ingenuidade, ela sabota, porque a gente está falando da mente do nosso cliente. Como que é a mente do nosso cliente? Como é a mente de qualquer ser humano? Complexa, né? Profunda, imensurável, maravilhosamente desafiadora, única e inexplorável. Dá para ser ingênuo com isso? De jeito nenhum. Tem que ser cauteloso, né? E a Bíblia diz que o homem de discernimento, ou seja, o sábio, o inteligente, o esperto, né? Ele consegue puxar para fora os pensamentos dos homens que são como águas profundas. Imagina, os pensamentos são como as águas profundas de um oceano que o sábio sabe tirar, puxar para fora. O terapeuta ingênuo não consegue fazer isso. Ele não consegue. Por quê? O ingênuo, ele é raso, ele é sem profundidade emocional. É bem provável que ele ainda não tenha acessado as suas próprias verdades internas mais profundas. Como é que ele vai fazer isso pelo outro? Ele não fez nem por si mesmo, né? Talvez ele nem saiba que isso existe. Profundidade emocional. Ele não experimentou, ele não sabe que isso existe. Como ele pode proporcionar isso para o cliente dele? Não tem jeito, né? Então, ele não consegue ver nem acessar as verdades mais internalizadas e profundas do cliente dele. E aí, qual que é a solução disso, Marcela? Como reduzir ou, de preferência, impedir essa sabotagem, essa ingenuidade? A dúvida. O segredo está na dúvida, tá? A dúvida é uma aliada no processo terapêutico puro e assertivo. Uma verdadeira ferramenta para um terapeuta expert, tá? Um terapeuta de verdade se vale da dúvida a sessão inteira, tá? Com ela, esse terapeuta consegue ver além do óbvio, além ali, às vezes, até da fala desse cliente. Então, questione, duvide,
Tenha a coragem de olhar mais a fundo, de perguntar mais, observar mais. Seja um expert nessas atitudes que potencializam seus atendimentos. Então a solução é essa: duvide, questione, pergunte. Claro que vai fazer com jeitinho, né? É outra técnica. Mas a ideia é ter isso sempre em mente. Será que é isso mesmo? Mas por que isso? Mesmo que você não pergunte, inclusive eu ensino isso para os meus alunos, não é para, às vezes, diretamente perguntar para o cliente. Às vezes você não vai perguntar para ele, mas você vai perguntar para você. Em algum momento ali daquela sessão, de sessões futuras, a resposta vai vir. Às vezes você não quer, aquilo é muito indelicado para você perguntar para o seu cliente. Você sente que ele nem está pronto para ouvir nem a pergunta que você tem para fazer para ele. Guarda a pergunta, anota ali, ó, na ficha desse cliente. Depois você vai questionar isso, você vai encontrar essa resposta em algum momento. Com certeza vai, porque o que eu faço sempre funciona muito bem. Esses anos todos sempre deu muito certo. E aí, com as devidas credenciais plenamente treinadas, você saberá em que grau, quais informações ditas por seu cliente você deve dar atenção em comparação com o que você vê, tanto nas fichas de avaliação, quanto em cada expressão facial, corporal do seu cliente, em cada encontro com ele. Você quer receber um treinamento especializado aí na sua autoconfiança, capaz de te dar a capacidade de se ouvir e de confiar nas suas percepções, mesmo que seu cliente diga que não é nada disso, ou que ele queira te enganar, porque ele já se enganou antes, né? Quer ter essa autoconfiança? Não é arrogância, é ter autoconfiança, saber que você ali é o detentor do conhecimento, você sabe o que você está fazendo, você estudou e você sabe ler esse cliente. Então, com motivo, você pode confiar nas suas percepções. Quer receber um treinamento especializado em coletar informações sutis? Será que você está conseguindo ver tudo que você pode ali em sessão? Tanto na de avaliação, quanto nas todas as sessões do seu cliente? Será que você está conseguindo ver tudo que você pode ali? Aquilo tudo que o seu cliente não diz, mas que está inserido ali, recheado em cada sessão de verdade que você proporciona para ele? Cada encontro com ele? Pois é. Existe treinamento, me procura que quero te ajudar. Terceira sabotagem, a precipitação. Será que você é precipitado em seus atendimentos? No dia a dia, talvez? Dos atendimentos, que é a nossa conversa aqui também? Já ouviu a expressão, não coloque o carro na frente dos bois? Eu já ouvi direto já essa expressão, né? Muitos terapeutas fazem isso. Colocam o carro na frente dos bois. Como que eles fazem isso? Sem um planejamento adequado da sessão ali, ou do processo terapêutico, né? O processo terapêutico, ele tem que ser planejado e ele tem que ser individualizado. Cada cliente tem o seu próprio processo terapêutico, segundo a essência dele, segundo a individualidade dele. E dentro desse processo terapêutico tem as partes dele, que são as sessões. Cada sessão é uma parte desse processo terapêutico. Também precisa ser planejado, precisa ser feito de forma individualizada. Planejamento individual, especial, segundo a essência daquele cliente ou a seu. Né? E aí esse terapeuta precipitado, ele se afoba, ele se perde, ele desespera em cada atendimento, sem saber direito o que deve falar ou fazer com cada cliente. Na verdade, devido à precipitação, esse terapeuta não sabe para onde está levando o cliente, porque na verdade, talvez, quem está levando a terapia é o cliente. Cada sessão é feita de acordo com a demanda pontual do cliente naquele dia. E aí, por isso, ele se precipita. Esse terapeuta se precipita, porque ele está mais preocupado na queixa específica daquele cliente do que no todo e no profundo que produz aquela queixa principal daquele cliente. E esse é o ponto. Esse é o ponto.
com calma, sem precipitação, pensar esse processo terapêutico, que deve ser individualizado. E é movido, esse terapeuta precipitado é movido por uma necessidade que beira o desespero de ajudar o cliente a resolver aquele problema que aquele cliente relatou, que caracteriza um processo terapêutico desconexo. Não faz sentido, perde o sentido. Fica ali só naquela queixa, naquela reclamação. Aí cada sessão o cliente tem uma história para contar de algo que aconteceu na semana. Como que isso pode ajudar esse cliente? Desabafar? Ok, mas e aí? O que ele aprendeu? Para ele saber lidar com a vida dele. Não só com aquela situação ali, mas com a vida dele. Esse é o ponto, né? Entrega para o seu cliente maturidade emocional que os pais deveriam ter entregue e não entregaram, por N motivos que não vem ao caso. Esse é o ponto. A Bíblia também fala disso, sabia? Acredita nisso? Os planos do diligente certamente dão bons resultados, mas todos os precipitados acabarão na pobreza. Um outro texto fala que o precipitado não medita. Não estou falando de planejar? Pois é, o precipitado não faz isso, ele não medita. Então, qual que é a solução? Esses dois textos da Bíblia entregam a solução. Olha só, dentro da sabedoria divina, as duas soluções para a precipitação é planejamento do diligente, né? Planejamento junto com meditação. Não quer mais ser precipitado? Pare, pensa, medite sobre o seu cliente, planeje o processo terapêutico dele e cada sessão que ele está inserido, que você vai proporcionar para ele. Se você meditar e planejar cada sessão, qual é a chance de você se precipitar em falar coisas que não vão ajudar o seu cliente a saber quem ele é e o que ele deve fazer por ele, para dar para ele a vida que ele deseja ter, para ele ser essa pessoa que ele deseja ser? Quer ter sucesso como um terapeuta de verdade? Medite e planeje cada sessão. Antes até de meditar e planejar cada sessão, medite e planeje o processo terapêutico daquele cliente, de forma individualizada. Ele precisa passar com prioridades muito bem definidas. Ele deve estabelecer isso. Essas prioridades para alcançar até o final do tratamento dele. Isso se consegue com uma excelente avaliação. Será que com uma sessão de avaliação você consegue saber, definir as prioridades para construir essa rota desse cliente? Segundo a essência dele, respeitando a individualidade dele? Pois é, uma sessão de avaliação assertiva te entrega isso. Sentiu que dá trabalho fazer isso? Imagina? Cliente por cliente, você fazer tudo isso. Dá trabalho, não dá? Vamos confessar aqui. Dá trabalho. Eu não quero que vocês morram de trabalhar, entendeu? Quero facilitar a vida de vocês. Assim como eu facilitei a minha. Eu fiz isso por mim, funciona lindamente. Fiz isso pelos meus alunos aqui que atendem aqui, na clínica e fora daqui. E quero que você também tenha acesso a isso, mas você quer ter acesso a isso. Não sabe por onde começar? Não sabe como fazer isso? Bom, eu já fiz isso para você. Esse é o guia da terapia de verdade. Todas as sessões do seu cliente estão prontas já. Já fiz isso por você. Você só precisa pôr ali a sua essência e colocar ali também a essência do seu cliente, que eu não sei qual é. Mas isso eu te ensino a fazer também no curso. Então, eu entendi como crescimento emocional a maturidade alcançada e coloco isso, criei o guia que entrega isso para você já praticamente pronto. Quarta sabotagem. Hoje eu vou falar só até a quarta, tá? Então já tá acabando. Se eu vou falar até a quarta, quinta-feira eu falo a quinta e a sexta sabotagem que te impede de ser o terapeuta de verdade. E farei entrevista com a nossa querida terapeuta de verdade surpresa. Será que vocês conhecem ela? Vamos ouvir dela, como que ela era antes, como ela tá agora e se ela tá perfeita. Né? A ideia não é ser perfeito, porque a gente vai conseguir não, né? Mas enfim, vamos lá.
Quarta sabotagem, negligência. A negligência é a sua quarta sabotagem. Muita gente pensa que a negligência é imperícia ou imprudência. Não, não é não. Tá? Imperícia acontece quando a pessoa atua como terapeuta, por exemplo, sem ter formação para isso, sem ter treinamento para isso. Isso é imperícia, tá? Mas um terapeuta formado, que não é imperito, ele é perito, um terapeuta formado pode facilmente ser negligente, o que seria terrível, porque, né? A negligência se caracteriza pela omissão. Olha que péssimo. O terapeuta, ele tem certas atribuições e responsabilidades. Você já notou isso, com certeza você já notou isso. Só que quando a gente não assume essas responsabilidades, essas atribuições, quando não levamos a sério, isso impacta diretamente todos os aspectos da atuação desse terapeuta. Fica completamente impactado de forma negativa, desde o ambiente até a prática terapeuta. A energia do lugar também fica afetada. E a postura desse terapeuta em sessão e fora dela também fica afetada. Romanos 8,12 fala assim, aquele que toma liderança, faça-o com diligência, que é o oposto da negligência. Então, o terapeuta de verdade, ele é diligente. O terapeuta de verdade é diligente. Ele zela pelos bons princípios de se ser organizado, com planejamentos de sessões e processos terapêuticos individualizados. Ele é organizado. Outra coisa que ele possui controle. Ele tem que ter controle da sessão, ele não pode ser controlador. Mas algum controle ele tem que ter, que é o domínio da condução do processo terapêutico individualizado. No todo, que é o processo completo desse cliente, e na parte que é a sessão pontual. Aquela sessão ali, ele tem que ter esse domínio dessa sessão, desse momento. Ele também tem domínio, controle do tempo. Também se caracteriza por um terapeuta de verdade ter controle do tempo, como líder que é nessa dinâmica terapêutica. O controle do tempo não é só de não passar do tempo, ou de dar pouco tempo para o cliente, não. Toda sessão de verdade, quem me acompanha há mais tempo, eu já falei isso aqui nas aulas gratuitas que às vezes eu dou. Toda sessão de verdade tem que ter 4 elementos. Para ser uma sessão que vai ajudar realmente esse cliente, ela tem que ter 4 elementos. Para ter os 4, tem que ter controle do tempo. E cada etapa dessa sessão de verdade demanda um tempo específico. Então, será que você gasta tempo demais em certas partes da sessão de verdade que não é necessário? Você sabe quais são essas 4 partes da sessão de verdade? Então, continue aqui comigo, porque eu sempre vou, uma hora ou outra, falar disso, tá bom? Bom, então, esse terapeuta de verdade, ele sabe dominar o que cada sessão, ele domina o que cada sessão deve conter e quanto tempo se deve dedicar a isso, de acordo com a individualidade do seu cliente. Qual que é a solução? Qual que é a solução se você notou que você tem essa sabotagem, a negligência? Existem pelo menos 3 qualidades que você pode alimentar em você para combater a negligência, para se tornar cada vez mais diligente, que é a fé, o amor e a paciência. Eu já falei muito com vocês sobre essas 3 qualidades aqui, vez por outra, cada live, toda live, para não falar, né, tem esses elementos, ou pelo menos um deles, né? O amor por você, a começar pelo amor por você, pelo que você faz e pelas pessoas. Vai te motivar a ser organizado, por meio de excelentes planejamentos. A verdadeira fé, falei da fé também, não é? Pois é, a verdadeira fé não é cega. Ela se baseia em provas convincentes de que você é confiável, como terapeuta de verdade, que você sabe que é, pelos resultados, pelo seu histórico na área.
Então, se você tem base para confiar na sua expertise, você vai ter a terceira, que é a paciência, necessária para esperar o seu cliente, no tempo dele, chegar aos resultados que você e ele esperam. E o meu método também se baseia totalmente nisso. Expertise que gera diligência. Então, essa foi a quarta sabotagem. Vimos 4 hoje. A condescendência, a ingenuidade, a precipitação e a negligência. Vimos 4 sabotagens. E aí, como é que foi para você ouvir isso? Percebeu alguma coisa que precisa melhorar? Espero que sim, que a ideia é essa. Ajudar vocês a refletirem na prática de vocês. Ajudar vocês a se sentirem cada vez mais terapeutas de verdade. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada por ver vocês, por vocês estarem aqui, poder ver vocês aqui entrando. Foi um prazer falar com vocês sobre isso. Quinta-feira a gente continua com mais 2 sabotagens surpresa. Tenta pensar aí, quais faltaram? Quais sabotagens você acha, por exemplo, que você tem que eu não falei ainda? Será que você acerta as 2 que faltam? E aí vamos conversar com a nossa querida terapeuta de verdade que venceu as 6 sabotagens. Como que ela fez isso? Ela vai contar pra gente. Excelente dia a todos, até depois de amanhã.